do Código Civil. Então, pessoal, quando você pensa em direito administrativo, pessoal, Arnaldo César Coelho, a regra é clara, né? Como diz lá o comentarista, enfim, o árbitro, né? Que também é comentarista de futebol. Seguinte, a lei diz assim, ó, pessoal, a lei diz assim, o Estado responde, veja bem, pelos danos que seus agentes, não vai copiar isso não, né? Nessa qualidade causam a terceiros. Então, o grande lance da lei, nesse momento aqui de abordagem com vocês, é justamente a ideia de qualidade de agente. Entende a coisa? Já caiu no OB, já caiu em concurso, pessoal. Policial militar na praia de sunga, se desentende com alguém, mata a pessoa. Quem responde ao Estado? Claro que não. Não agiu nessa qualidade. Então, a condição, a qualidade estatal é um grande diferencial. Do mesmo jeito, observe isso, que uma pessoa, ainda que não seja agente, fazendo as vezes do Estado, quem responde é o Estado. Estamos com a chuva aí, aconteceu uma vez aqui em Salvador, né? Choveu muito, e aí um barranco desmoronou, e o motoqueiro estava passando, motociclista, e 3 pessoas estavam num ponto de ônibus, numa parada de ônibus, e aí o barro desceu, e o barranco desceu e soterrou as pessoas. Sabe o que ele fez? Jogou a moto no chão, e heroicamente foi cavar com a mão, para poder salvar as pessoas. Tirou 3 pessoas de serem mortas. Pessoal, a pergunta nossa, esse indivíduo, pergunta retórica já afirmando, praticou um ato administrativo? Claro, ele fez em prol da coletividade. Ora, se ele tivesse, por exemplo, precisado quebrar o carro de alguém para pegar uma corda, quem pagava o conserto do carro? O Estado, porque ele agiu na qualidade, na condição do interesse coletivo de agente estatal. Então, a lei fala assim, olha, se o indivíduo, na qualidade de agente público, comete um prejuízo, quem responde por isso é o Estado. Agora, olha agora onde vamos chegar. Responde de forma objetiva, quer dizer o quê? Eu não vou precisar perquirir, eu não vou precisar avaliar, pessoal, presença ou não de dolo ou de culpa. Basta o quê, então? Olhe para o quadro, que haja o fato, o nexo de causalidade com dano, consequentemente dever de reparação, tá? A gente tem, pessoal, diversos exemplos no Brasil inteiro, infelizmente, claro, até fica uma coisa assim, quase que uma homenagem simbólica, humilde também, aquele caso conhecido do Rio de Janeiro, do Expresso 174, 147, você conhece a história, né? Os mais novos, né? Aconteceu, isso é filmado, enfim, tem em tudo que é lugar, eu assisti até um documentário sobre esse caso. Foi o seguinte, só para lembrar, um indivíduo foi assaltar um ônibus no Rio de Janeiro, com um revólver, e aí a polícia foi chamada, cercou, né? E aí a televisão também filmando, foi ao vivo, né? O negócio chocou o mundo até também, até porque a cobertura foi ao vivo. E aí, pessoal, um agente de segurança no documentário, ele comenta o seguinte, que não era para ter deixado o rapaz sair com a moça do ônibus, era para negociar ele ali dentro ainda. Resultado, houve de fato, né? Houve essa falha o quê? Negligência, imprudência, imperícia, a pessoa irrelevante. Houve a falha e acabou que o rapaz desceu com a moça, você lembra da história, com um revólver na nuca da menina. Aí quando ele saiu, olha, a polícia precisava conter ele ali, senão o dano poderia ser muito maior. Quando ele saiu do ônibus, que a polícia pegou, bateu lá na calçada, veio um policial militar, gosta de gravar nome? Ouça aí, policial Marcelo, grave Marcelo, viu? Veio um policial Marcelo com metralhadora da Polícia Militar do Rio de Janeiro e foi para matar o cara e salvar a moça. Pergunta primeiro, ele pode matar o rapaz e salvar a moça? Não pode não, E defesa, e dever legal? Claro que pode, pessoal, aí que está a ofensa grave, proporcionalidade, se a ofensa é grande, a resposta pode ser grande. O que não pode é um policial pegar uma pessoa algemada e bater na pessoa, aí é desproporcional, mas é questão de proporcionalidade. Muito bem, aí o policial vai matar o rapaz. Quando o policial vai dar o primeiro tiro, a câmera lenta do documentário mostra bem isso. O reflexo que você tem, o rapaz viu o policial aproximando. Aí, tudo muito rápido, fração de segundo, o que aconteceu? Ele se jogou para trás, o rapaz, né? O que estava assaltando. Resultado, ele se jogou para trás, aí tem uma história meio assim, não se conta direito, mas arrigou. Para tempo agora de aula, de curso. A bala pegou primeiro na moça,
E ele, isso é verdade, aí o rapaz, caindo com ela, atirou nela mais 3 vezes. O rapaz foi pego, preso, sem uma lesão sequer, sem um arranhão sequer, foi levado sob custódia para o hospital, né, da polícia, e no caminho do hospital morreu sem ar. Não foi isso? Foi, morreu sem ar. Não é isso? Morreu sem ar. Bom, a morte dele sem ar é outro tipo de responsabilidade do Estado. Mas voltando para essa aqui inicial, pessoal, o fato é, a moça morreu na hora. Para a família da vítima, vai importar que o policial agiu com dolo? Se ele quis matar ela, isso é inconcebível. Mas vai importar perquerir, avaliar, discutir se houve dolo ou culpa? Pessoal, não. Por que não? Volte para o quadro. Porque aqui incide que tipo de responsabilidade? Objetiva. Não se precisa analisar elemento subjetivo. Basta o que então? O fato e o nexo de causalidade com o dano, consequência qual vai ser então? O dever de reparar, indenizar ou ressarcir, percebe? E aí, pessoal, no direito administrativo, antes disso, para não ficar a informação truncada, qual é o nome do policial? Pois é, proposital, não é Marcelo, eu não sei o nome dele, pessoal, e aí olhe porque a brincadeira é séria, não importa o nome dele, importa o quê? A qualidade de agente estatal. Podia ser os velhos Caio Tice Mévio, né, do direito, tanto faz, é agente estatal, agiu em nome do Estado, fez algo que causou dano a outra pessoa, ainda que não quisesse, isso é relevante agora, quem é que responde por ele? O Estado, percebe? Então, e o contexto é esse aí. Pessoal, no direito administrativo, essa teoria ganha o nome, complete aí por gentileza, chamamos de teoria, anote aí, teoria, pessoal, teoria do risco administrativo. Então, direito administrativo, ela ganha o nome, teoria do risco administrativo. E essa teoria, pessoal, do risco administrativo, ela então envolve, você está vendo aqui do quadro, a responsabilidade objetiva do Estado. Então, teoria do risco administrativo, vou separar esse casal de amigos aí, viu? Vou separar vocês, viu? Com o carinho que vocês merecem. Fiquem comigo. Vou separar você. Eu gosto dele um bocado. Vem para cá. Estou brincando. Depois. Continuar, eu separo vocês. Eu digo isso com o carinho que vocês merecem, pessoal. É um momento desse, eu sempre digo isso, que uma informação que você perde tem prejuízo. E aula, pessoal, ela é sagrado, né? O professor é vaidoso, só quero você me vendo, esqueça seu colega, quem está mandando aqui sou eu, né? Assim, brincadeira sério, pessoal, a parte, claro, pessoal, sempre fique focado na aula. Eu sei que sempre tem alguma coisa, até às vezes do assunto, que é o caso, eu sei que é o caso, mas é um caso que não é para agora, né? Que tem que ser feito de acordo com o professor. Eu fico preocupado também, aproveitando o ensejo, o pessoal do online. Porque, olha, se na aula presencial, né, eu estou aqui te vendo, você me vendo aqui movimentando, né, é um negócio que às vezes a cabeça vai longe, vai na lua e volta. Em casa, vocês são os guerreiros. Pessoal do online, pessoal, que o Brasil inteiro não pode estar aqui. Vocês podem, eles não podem, né? Então, são guerreiros maravilhosos, porque eu vou te contar, viu? Eu teria problemas sérios de ficar em casa estudando. Primeiro porque aí iria me complicar. Sabe quem? Bom, algum vizinho ouvindo o Pablo, não é isso? Já complica um cidadão, isso é complicado também, com certeza. Gente na casa, para lá e para cá. Pessoal, a geladeira, meu Deus, toda vez que eu lembrasse que a geladeira tem um pote de leite condensado, eu ia parar a aula a cada segundo, né? Para pegar um pouquinho do leite condensado. Pois é, então, todos vocês, aí eu digo mais uma vez com carinho com os amigos, e o pessoal de casa também do online, pessoal, é foco, é esforço de guerra. Agora a carteira chega, a vida é outra, e vocês vão ver como vai ser positivo, né? Muito bem. Então, voltando para cá. Aí você tem, pessoal, eu repito, o nome da teoria é risco administrativo. Não se avalia nexo, não se avalia dolo nem culpa, é a forma que responde o Estado. Agora, pessoal, eu queria que você colocasse mais um item no seu caderno. Bote assim, ó, conduta ativa, bote aí por gentileza, ação
Bote aí, por gentileza, comissão. Vou explicar isso. Conduta ativa, ação, comissão. Pessoal, essa teoria da responsabilidade objetiva, né, e extracontratual do Estado, ela está ligada, você está copiando aí, estou explicando sem nenhum prejuízo, ela está ligada à conduta ativa, a uma ação, a uma omissão. Eu dei exemplo do policial que deu um tiro, não foi? Não é uma conduta ativa, uma ação, uma comissão. Sabe por que isso é interessante? Já fechando com você aqui algumas observações. Pessoal, é que quando o prejuízo decorre de uma omissão, já não se aplica mais, embora seja a regra, a responsabilidade objetiva do Estado. Quando o prejuízo decorre de uma omissão, pessoal, observe, aplica-se a outra teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. Depois a gente completa, mas antes dê atenção. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu repito a cada exame. É uma pergunta, a gente chama pergunta retórica. Você nem tem que responder. É só para me dar um ponto, de eu explicar uma coisa depois, tá? Estamos aqui numa sala de pré-advogados e pré-delegados e enfim, agentes públicos, concurso em geral. Pessoal, de gente que conhece direito e conhece seus direitos, né, assim? Eu poderia perguntar aqui de forma retórica. Aqui na sala eu posso afirmar, boa parte da sala já foi assaltado em casa também, Brasil todo. Ou aqui na sala, vou até melhorar a história. Ou aqui na sala, garanto, todo mundo já foi assaltado, ou conhece alguém que já foi assaltado. Não é isso? Isso é fato. Eu já fui 2 vezes, uma aqui no Rio de Janeiro, aí cada um tem aí sua história, né, para contar. Patrick, Ricardo, tudo bem? Patrick, não, Ricardão, não. Aqui não. Peça para a Gilmar fazer isso na sala de pós. É só a Gilmar, só na pós. E peça a Gel para vir aqui, Jerônimo, por favor. Obrigado, viu, filhão? Pessoal preocupado aqui com tudo, os meninos são ótimos, né? O pessoal do apoio aqui, os colaboradores, né? Preocupados com vocês, em limpar o chão, e não sei o quê, cuidado para não cair, está sinalizado, é tudo muito bacana. Mas vamos lá, pessoal. Eu dizia, aqui na sala, ou todo mundo já foi assaltado, né? Ou conhece alguém que já foi. Pessoal, agora vem a pergunta. Você que já foi assaltado, moveu uma ação reparatória contra o Estado, ou o município, o Estado em geral, para ter o seu dinheiro, o seu celular de volta, seu carro de volta, Deus o livre, às vezes, algo muito pior, né, um assassinato, um latrocínio, coisa parecida. Pessoal, e aí? E aí, cri, né, aquela coisa, silêncio total, ninguém aqui na sala moveu a ação. Aí eu perguntaria assim, para poder envolver vocês, não moveu a ação por quê? Porque observe uma coisa, pessoal, observe isso. Quando a pessoa sofre um assalto, concorde, o assalto é um fato, é ou não é? O assalto é um fato. O assalto tem nexo com dano? Tem ou não tem? Tem. E cadê o direito, o dever, ou o dinheiro, enfim? Cadê a reparação? Sabe por que então você concebe que não é tão fácil? Porque o assalto, pessoal, não é uma conduta ativa estatal. É uma o quê? Omissão. E quando há omissão, olha que legal, quando há omissão, a responsabilidade do Estado será o que então? Subjetiva, tá? Complete seu desenho. Na omissão, aí ó pessoal, que bacana, ação objetiva e omissão subjetiva. Então eu dizia aqui, vou completar com você a ideia, havendo omissão, a responsabilidade estatal é subjetiva. Então, havendo omissão, né, é subjetiva a responsabilidade do Estado. Gel, quando o Vladimir chegar, avalie você, se é legal levar ele para a sala, para já emendar, que eu acho uma coisa bacana, para não estender, ou se você colocaria ele ponto de baila e entra lá depois. E aí, veja se ele tem algum contato com o professor, e aí explique para ele fazer alguma... E aí eu vou lá no final, aí você me chama que eu lá interrompo. Obrigado, viu? Valeu, Jezinho, obrigadão. Então, pessoal, vamos nessa. Havendo omissão, né, é subjetiva essa responsabilidade. Pessoal, veja bem, eu não estou dizendo que um assalto em via pública nunca tem direito à indenização. Pode ter, mas é mais difícil de conseguir, não é? Por que é mais difícil? Concorde comigo.
Porque se fosse objetiva, bastava provar o fato nexo com dano. Na subjetiva, tem que provar o quê? A culpa estatal. Ele tem que ser culpado. O que é isso? Ele tem que ter tido, ouça, elementos para evitar o assalto e não evitou. E agiu de forma, então, o quê? Culposa. Vou te contar uma história. Eu já sofri um assalto viável de indenização. Eu parei um carro meu na porta da casa da minha namorada, em 90 e alguma coisa, não vou dizer o que é a idade, né, vai entregando. Parei o carro, pessoal, e ela, parecia ninja, 3 caras assim, sobe, do nada, apareceu, com um revólver desse tamanho, prata, desse tamanho assim, grandão, mostrou o revólver, me deu o carro. Bom, eu fiz o quê? Claro, fique à vontade, meu senhor, leva aí e tal, vai em paz. Beleza, aí roubou o carro, foi embora. Fui dar queixa na delegacia para assinar o seguro. Graças a Deus já era advogado, já tinha o carro com seguro. Cheguei na delegacia para dar queixa, o delegado fez assim, o delegado fez, vou botar o escrivão para poder lhe atender. Aí me atendeu educadamente e eu fui contando o fato. E ele lá na época datilografando, tem um tempinho já, né? E aí o fato ele fez assim, que bairro foi o assalto? Eu fiz bairro tal. Não vou dizer para não também ficar expondo. Aí ele deu aquele sorrisinho assim, de canto de boca. Aí ele fez, que rua? Quando eu falei a rua, ele gargalhou. Eu fiz, minha cara, eu pensei, tem graça nenhuma, né? Eu não ia bater no cara policial, fica quieto, fiquei quieto. Resultado, daqui a pouco ele fez, sabe por que eu estou rindo? Eu falei, não. Ele fez, rapaz, eu estou rindo porque essa rua, ouça, palavras do agente policial, que é um agente do Estado, disse ele, essa rua é extremamente perigosa para assalto de carro. Ele dizendo, já contei 8 assaltos em 3 meses. Pessoal policial que trabalha 24 e folga, né, assim, o outro período. Quer dizer, essa rua que tem um índice de assalto muito grande, o Estado não deveria ter um cuidado especial para evitar o prejuízo meu e de outras pessoas? Pronto, minha ação judicial era ou não era viável? Era. Não apenas porque eu provaria fato inexo com dano, porque eu provaria a condição de culpa estatal, até porque, concorde comigo, não foi o policial que me assaltou, não é isso? Óbvio, nem se fala nisso, foi a falta de quem então, de segurança pública. Houve então uma omissão, houve uma omissão, é uma conduta de natureza culposa, tá bem? Dá outro exemplo aqui, para quem gosta de futebol, os amigos também do online. Em alguns anos já passaram, aqui em Salvador tinha um estádio Fonte Nova, depois foi reformado. Pessoal, jogo do Bahia, outro time, não importa qual também. Pessoal brincando, aquela alegria do futebol. Do nada, na arquibancada, abre um buraco, uma tristeza. 7 pessoas caem, imensa altura, morreram 7 na hora. Bom, não foi o Estado que pegou, cavou um buraco e jogou a pessoa dentro. Foi falta de quê? De manutenção. Falta de manutenção, pessoal, é omissão. Não é isso? A pergunta é, o Estado responde por omissão? Sim. Mas de forma o que agora? Subjetiva. Então, o grande lance de você compreender é esse aqui. Quando há comportamento ativo, é objetiva. Teoria do risco administrativo. Quando é omissão, responsabilidade o que no quadro, Mike? Subjetiva. E aí sim, com certeza, você vai ter outro tipo de teoria. Que teoria é essa? Anote por gentileza. O nome muda, pessoal. Vira agora a teoria. Só um pouquinho, colega, tá? Teoria da culpa. Olha, deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse assunto, ele é muito casuístico. O que é isso? Ele tem casos. Caso. Aí eu vou ouvir o colega, mas assim, a rigor, pessoal, os casos não vão cair na prova. Então a gente tem que também otimizar esse assunto para poder dar o assunto. Fica à vontade, mas eu estou dando a ideia. Dar o assunto inteiro e, de fato, pensando em prova, tá? Mas daqui a pouco eu vou ouvir também sua ponderação. Então, pessoal, teoria da culpa, anote, administrativa. Você entendeu que houve culpa? Houve culpa quando deixou de fazer manutenção do estádio. Houve culpa quando sabia que um bairro, uma rua tinha assalto, não me protegeu. E outras pessoas também, na época, percebe? Agora, pessoal, essa teoria da culpa, isso é importante. Anote. Trata-se aqui, pessoal, anote, de uma culpa anônima. Culpa anônima. Vale dizer o quê? Culpa não individualizada. Então, é culpa anônima, vale dizer uma culpa não individualizada, que caracteriza, olha que interessante isso, a conhecidíssima falta do
serviço. Falta do serviço. De fato, grife aí por gentileza, pessoal, falta do serviço. Grife aí por gentileza, falta do serviço. De fato, você tem, né, eu dizia, uma culpa anônima. Muito interessante isso, dá uma atenção para o seu amigo. O assalto que eu sofri, pessoal, não foi culpa do governador, do secretário de Segurança Pública, do comandante da Polícia Militar, do policial, seja que escalão tiver, do delegado da Polícia Civil, pessoal, foi culpa de quê? Do serviço, o sistema, como se diz, né? O serviço falhou como um todo. Por isso é culpa o quê? É uma culpa anônima, culpa não individualizada. E na prática, você grifou, houve o que aqui então? Houve uma falta do serviço. Tá? O serviço ou não teve serviço ou não foi suficiente para evitar o dano que a pessoa sofreu. Aliás, vamos lá, hoje em Salvador, todos rezando, orando juntos. Desde ontem eu faço isso aí com frequência. Pessoal, Deus queira que ninguém morra, né? Porque em Minas Gerais, vocês viram o mês passado? Uma tristeza, pô, em Minas Gerais. Foi gente morrendo pra caramba lá. Uma tristeza isso, mas enfim. Bom, o fato é, se chove muito e o Estado não faz contenção de encosta, houve omissão. Se ele podia, aí questão também de política pública, se ele podia ter evitado o prejuízo e não evitou, caracteriza a sua culpa. A ação judicial é viável ou não é? Com certeza que sim. Tudo bem então? Diga, meu amigo querido. Vamos lá. Certo. Do Estado ser responsável? Claro, lógico. Pessoal, a Zona Azul tipo, Zona Azul, como se fala no Brasil inteiro, é um contrato que você faz com o município, né? Então, se ali o seu carro está segurado na Zona Azul e sofre um prejuízo, quem responde por isso? O município. Agora, é responsabilidade contratual, não é extracontratual, né? Porque é um contrato de guarda, é igual você colocar seu carro no lugar pago de seguro e efetivamente também vai ter o dever de reparar. Agora, qual é o detalhe? Pode ter comportamento de terceiros, né? Que quem foi que quebrou, quem foi que bateu no carro, tem que ter perícia prévia, porque como é que eu provo que o carro bateu aqui, ou bateu ali, ou arrombou ali? Porque a pessoa pode ter o carro arrombado e colocar na Zona Azul, porque hoje é com aplicativo também, sai não, foi aqui. Então, é uma casuística, como eu lhe falei. Certo. E depois o Estado. Subsidiário. Depois o Estado. Depois o Estado. Pessoal, perguntas inteligentes, excelentes, do dia a dia, da advocacia, na prova, entendeu? É por isso que a gente fala assim, às vezes, não estou reclamando não, você me entende, sempre com carinho de vocês. Assim, são questões, pessoal, que são pontuais. E a gente sempre está preocupado com o aspecto geral. Então, assim, fica sempre uma dica. Eu lhe dou até umas dicas. Eu não posso mais hoje, sou desembargador, vocês sabem. Mas os advogados, Borba, Diego, etc., todos os outros, podem lhe dar umas dicas legais como é que funcionaria isso. Porque se eu se der dica fora da aula, né, eu depois vou estar impedido de julgar seu próprio processo. Porque se for uma ação sua, a ação pode ser muito viável. Entendeu? Mas é uma questão bem, de fato, casuística pessoal. Viu? Balança. Nada, eu te agradeço a atenção. Aí digo, interessantíssimas as colocações, né? Por exemplo, o município tem pagamento de ISS. O município é solidário, não é subsidiário. Mas não é coisa que vai, você entende? É muito além da prova de OAB. E aí, como o volume nosso é de OAB, tem que ser focado, né, na prova de OAB. E isso vale, pessoal, para qualquer matéria, viu? Pessoal, trabalho tem muito isso, né? Não vocês, claro, mas é muito comum em trabalho. E aí a pessoa, professor, porque lá em casa, secretária de casa, né, assim? Porque não sei que dia, Deus lhe pague, não sei que dia tal. Pessoal, não vai cair na prova a secretária de sua casa, né, assim? Então é muito, de fato, pontual. Bom, sempre a gente fala isso em prol de todo o aprendizado, do grupo todo, e estamos sempre à disposição de vocês. Eu, como professor, não tenho impedimento nenhum, né, fora daqui, claro, tenho os impedimentos da minha função, e a turma inteira à sua disposição. E eles são solícitos, né, e falam, ensinam e dão dicas também para a advocacia. Bom, pessoal, focamos então na seguinte ideia, ver se eu estou certo, se você compreendeu.
nós temos dois tipos de responsabilidade, também no direito administrativo. Ela pode ser objetiva ou subjetiva, não é isso? Bora fazer aqui um checklist, pessoal. Vai ser assim, ó. Toda vez que o comportamento for ativo, não é isso? É ou não é? Confere comigo aí. Comportamento ativo, responsabilidade o quê? Objetiva. Qual o nome da teoria? Me ajudem. Teoria do risco, parabéns, administrativo. Bom, previsão legal, 37/6. Em casa você vai, claro, grifar. Para a semana chega o VAD, já confirmei isso, hein, pessoal? E também 41 do Código Civil. Bom, agora, havendo omissão, responsabilidade o que então? Subjetiva. Bom, se há omissão e é subjetiva, muda a teoria. Teoria de que agora? Da culpa administrativa. Pessoal, culpa do governador, do secretário, do prefeito? Não. Anônima, não individualizada, marcada pela falta do serviço. E outra coisa, ó pessoal, bote um DJ aqui, DG, sabe por quê? É interpretação doutrinária e jurisprudencial. Não tem artigo de lei que trata da responsabilidade subjetiva. Então, porque o DG aqui, DG, pessoal, doutrina e jurisprudência. Então, a interpretação que gera esse tipo de aplicação de teoria vem exatamente de entendimento doutrinário e jurisprudencial. Tudo bem, então? Beleza. Ó, deixe agora os amigos, isso, o seu quadro quieto, valeu pela atenção, o amigo querido também, e pega agora uma página nova, e já vamos chegar aqui quentes, pessoal, com mais uma observação. Então, página nova. Eu falei do ritmo de vocês, eu vim aqui falar sobre isso, está fantástico, né? Eita, as carteirinhas já estão no forno, viu? Amém, amém, amém. As carteirinhas no forno aí. Beleza. Bom, bote logo aqui, pessoal, anote assim um pontinho e bote situações, ó pessoal, excepcionais. Então, situações excepcionais. Meus amigos, observe o seguinte. Existem, tá? Existem excepcionais. Existem 4 situações que são excepcionais. Pessoal, por que excepcional? Olha só o interessante. Porque nessas 4 hipóteses que eu vou colocar aqui no quadro agora, mesmo, ó, anote assim por gentileza, mesmo havendo omissão, ó, vírgula, será objetiva. Então, mesmo havendo omissão, olha que interessante, pessoal, será objetiva a responsabilidade do Estado. Então, repetindo, não tem pressa, hein, pessoal? São 4 situações excepcionais, em que, por isso é excepcional. Aliás, parou um pouquinho. Qual é a regra? Ação objetiva, omissão subjetiva. Tá certo. Agora, na omissão que é subjetiva, tem 4 situações que são excepcionais. E aí eu repito agora de novo, para enquadrar vocês aqui, para envolver vocês todos, em casa também. Quer dizer o quê? Que mesmo sendo omissão, será objetiva a responsabilidade do Estado. Em 4 hipóteses. Quais são as hipóteses? Vamos lá comigo, pessoal. Primeira, envolvendo dano nuclear. Perdão, dano ambiental. Dano ambiental. Professor Rubens vai estar com vocês aqui, fantástico amigo, criterioso, para dar para vocês 2 questões de ambiental. 2 preciosas questões, né? Porque quando você soma 40, e a 40 pode ser de ambiental, a gente sempre diz isso, não despreze as matérias, aspas, do grupo 2, né? Porque, óbvio que é grupo 2, matemática, ADM tem 6, ambiental tem 2, né? Constitucional tem 6, 7, varia, né? ECA tem 2, né? Então, assim, ECA, por exemplo, professora Níver, é um show, é uma fantástica professora. Você vai desprezar? Não vai. Então, nada aqui se despreza. É formiguinha, né? Pontinho por pontinho e a coisa vai acontecer. Pessoal, nem é nossa matéria mais hoje,
porque ambiental já tem, né, uma ciência própria, um direito próprio, mas direito ambiental, pessoal, houve dano, não importa se é ação ou omissão. Responsabilidade o que do Estado? Objetiva. Esse caso de Brumadinho, triste caso de Brumadinho, né? Tá até rolando aí, vocês sabem as histórias. Pessoal, não, mas o Estado deixou de fiscalizar, é omissão. Não, não porque envolve dano ambiental, e no dano ambiental, seja ação, seja omissão, vai ser objetiva a responsabilidade do Estado. Beleza. A segunda hipótese, anote por gentileza, envolve, pessoal, o dano nuclear. Aí já está mais ligado, né, ao direito administrativo, e a competência nuclear, você sabe, é exclusiva, né, da União. E aí, nesse contexto, havendo, né, dano nuclear, a responsabilidade efetivamente, né, é do Estado. E essa responsabilidade do Estado, ela também tem um dado relevante, porque, interessante isso, pessoal, essa responsabilidade do Estado, ela, aí depois eu falo melhor sobre isso, ela não admite sequer, depois eu comento melhor, excludente de responsabilidade, entendeu? Então, assim, faça a gentileza, bote um asterisco onde tem dano ambiental e também onde tem dano nuclear, onde tem dano ambiental e dano nuclear, porque efetivamente você vai ter, né, um adendo depois, um plus, né, nesse contexto aí de atividade, né, de responsabilidade. Pessoal, a terceira hipótese, anote por gentileza, envolve situação de trânsito, pessoal, o direito a um trânsito seguro, e se sabe que trânsito não é só carro, moto, motocicleta não, né? Bicicleta, carroça, cavalo, animal na pista, buraco na pista, calçada, pedestre, tudo isso é trânsito. E o Código de Trânsito fala, olha, é objetiva a responsabilidade. Interessante, né? Seja por ação ou por omissão. Olha, vou dar um exemplozinho aqui, tem todos, tem vários, mas ligando Salvador, Feira de Santana, por sinal, já é conhecida, mas também ganhou manchete, porque confirmaram um caso de coronavírus, né, em Feira de Santana agora, é interior aqui da Bahia, depois da capital, é a cidade mais central, assim, tira como uma segunda cidade da Bahia. De Feira de Santana para Salvador, tem uma BR, naturalmente BR, rodovia federal, e havia, há alguns anos, um desnível na pista. Creia que isso tem no YouTube. O que aconteceu? Era comum caminhão virar, caminhão capotar, por conta do desnível na pista também, né? E aí eu sei, rapaz, que estava uma pessoa numa reportagem, e aí o cara, acho que combinou, deu R$10 pro caminhoneiro, olha, daqui a 1 minuto você vira o caminhão, viu? Quase que combinou. Cara, a reportagem, estamos aqui no TCBR, onde tem um desnível. Desnível é ação ou omissão? Omissão é falha, né? Falha de conserto de pista, né? Tem um desnível em que os caminhões costumam, aí uma zoada, pô, que foi? O caminhão tombou. Aí o cameraman foi inteligente, filmou o caminhão tombando, na hora que estava filmando. Era tão comum caminhão virar, que o caminhão tombou numa reportagem ao vivo. Você imagina isso? Pessoal, não foi o município, o Estado da União que derrubou o caminhão, concorde? Foi o que efetivamente? Uma omissão, né, de consertar. Pessoal, tudo isso, faixa de segurança que é colocada de forma equivocada, tudo isso, seja ação, seja omissão, como é que responde, aspas, o Estado, de forma o quê? Objetiva, por previsão de natureza legal. Então, repetindo, até agora meio ambiente, até agora dano nuclear. O Brasil tem um histórico de dano nuclear com aquele Césio de Goiânia, que envolveu quase 200 pessoas, foram contaminadas. Não foi ação, foi omissão do Estado. Quem responde? Ele, de forma o quê? Objetiva, porque é dano nuclear. E trânsito também.